Senhor, aprender mais sobre o Senhor, aprender mais das coisas do Senhor. E hoje nós vamos, antes de nós entrarmos na lição, nós vamos estar falando sobre Atos dos Apóstolos, né? Mas antes de nós entrarmos nessa lição, hoje é considerado, é comemorado o dia do Yom Kippur. Inclusive, o meu filho Pietro, ele não foi para a escola por causa desse holiday, desse feriado, né? O que é o dia do Yom Kippur? Nós estudamos lá atrás, né? É o dia do perdão, o dia onde que o sumo sacerdote, ele entrava no Santos dos Santos e o Senhor descia no tabernáculo e falava com cada pessoa ali, falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote falava com as pessoas, e nisso o povo de Israel era abençoado devido à entrada dele no Santos dos Santos. Também existiu o outro lado também, porque se o Senhor não aceitasse o sacrifício, aquele o povo também não teria um ano de bênção. O sacerdote morria dentro do Santo dos Santos e o povo teria um ano que não era um ano de bênção, né? Mas quando Deus aceitava o sacrifício, esse sacrifício ele entrava assim no, no, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, Deus ele enchia aquele lugar e espalhava a glória dele. O sacerdote ficava embriagado, ficava um bom tempo lá dentro, porque ele não conseguia ficar quase em pé, tamanha era a glória de Deus ali no tabernáculo, no local chamado Santo dos Santos. E hoje nós comemoramos isso. Eu estou falando isso por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia ela é tão verdadeira e ela é tão atual que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Aqui nós já temos visto coisas que vão acontecer no Apocalipse, em Mateus, as coisas que estão acontecendo está na Bíblia, né? Então é muito bom nós estudarmos a palavra do Senhor. Vamos orar para a gente entrar aí na aula número 10, Atos dos Apóstolos. Senhor Jesus, Pai querido, Pai de amor, nós te amamos e nós gostaríamos de declarar o nosso amor por ti. Tu és lindo, Jesus. Obrigado, Jesus, por tanto amor que foi derramado sobre nossas vidas. O dom da vida, o dom da liberdade, o presente de todas as manhãs, do sol que o Senhor faz raiar sobre nós, a chuva que cai, coisas assim que são sobrenaturais no natural, porque eu não consigo entender como tanta água fica parada em nuvens e depois ela cai. Obrigado, Jesus, pelo seu amor sobre nós. Eu peço a ti, Espírito Santo, nós vamos falar de você agora, pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, abre as mentes de cada pessoa aqui, faça elas entender na mente e no espírito, no coração, a mensagem que o Senhor tem para essa noite, para esse estudo, Senhor. Que nós possamos entender no profundo e mergulhar e cavar mais e mais para chegarmos, ó Deus, nas águas do Senhor. Então, Espírito Santo nos ensina, a começar em mim, nos ensina a tua palavra, o teu amor, os segredos que tem escondidos dentro da palavra que estão sendo revelados a nós, mas nós precisamos buscar esses segredos. Que nós possamos cavar cada vez mais fundo e aprender mais e mais de ti. Obrigado pela sua presença aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, deixa eu colocar aqui o estudo para a gente poder dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá. Uhum. Bom,
Nós vamos falar agora, nós estamos agora no curso de imersão bíblica, módulo 2, aula 10, Atos, primeira parte, e já está revisado, né? Os seminaristas, os pastores, os mestres, eles já revisaram o livro e cada dia fica melhor, né? Porque as coisas de Deus, é, elas são itinerantes, elas não ficam estacionadas, né? Bom, esse curso é um curso. Qual é a finalidade desse curso? Por que que nós damos esse curso? Nós damos esse curso com a intenção de formar ministérios, desenvolver, despertar o ministério que tem dentro de você. Deixa eu abrir o microfone. Vocês estão me ouvindo? A presbítera Zaira mandou uma mensagem. Presbítera, aumenta o volume que o áudio está saindo. Aumenta mais o volume, tá? Que o áudio está saindo. Bom, a intenção é nós formarmos ministros, ministérios, obreiros, diáconos, pastores, né? Porque a nossa função aqui nós não podemos ficar parados, nós precisamos andar, precisamos caminhar, precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então, nós precisamos crescer, precisamos dar frutos, né? E o mínimo que uma pessoa pode ser, depois que ela se envolve com a obra, onde você está aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, o mínimo que você pode ser, que você possa ser, é um obreiro. E o obreiro, ele tem uma quantidade de almas que ele vai levar para os céus. Aí o diácono, ele já leva uma quantidade maior, porque o que é dado é cobrado. Quanto mais é dado, é cobrado. Aí vem lá, depois do diácono vem o pastor. O pastor, ele tem uma quantidade maior de pessoas para poder estar levando para o céu. E depois vem o pastor, que ele é um pastor presbítero, né? Que o presbítero na Bíblia significa uma pessoa idônea, um ancião, né? Uma pessoa, um pastor presbítero que nós podemos também entender como um pastor que tem um ministério apostólico, né? Que ele pode estar abrindo igreja em vários locais. Então, a função dessa formação, desse curso, é te formar, é começar a informar você, é ler a Bíblia do começo ao fim e começarmos a formar, desenvolver. O Espírito Santo, ele vai desenvolver dentro de você, vai despertar o ministério que Deus colocou dentro de você. Você tem um ministério. Deus colocou dentro de você. Ele colocou um ministério, ele colocou dentro de você uma função. Então, a nossa função aqui é desenvolver com esse estudo, é te ensinar a palavra, te proteger e também, juntamente com isso, é te formar ministerialmente. Amém? Evangelhos, ensinos importantes. Bom, ok. Aqui nós estamos falando que os evangelhos são ensinos importantes, né? Nós estamos recapitulando algumas coisas que foram faladas no evangelho para nós entrarmos no estudo de Atos dos Apóstolos, né? Então, recapitulando os evangelhos, né? Jesus, 30 anos de aprendizado para 3 anos de ministério. E o fim é melhor que o começo. Jesus, ele passou 30 anos aprendendo, 30 anos desenvolvendo o seu ministério. Então, quer dizer, se você está aí no segundo, no primeiro ano, e já está meio desanimado, Jesus, ele levou 30 anos aprendendo, né? E daí, com 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério e ele ficou 3 anos ensinando os discípulos o seu ministério, ensinando os discípulos, fazendo discípulos, né? E o fim é melhor que o começo. Então, quando nós estamos vamos dizer assim,
o importante não é como você começa, é como você termina. Isso é o importante. Se você começar muito bem, tal, 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 mas terminar mal, né? Igual Saul, ele começou muito bem, mas terminou mal, né? Então nós temos que começar bem e terminar bem, né? Então Deus está te chamando, está te convidando do jeito que você está, né? O caminho da felicidade eterna, ou seja, o caminho para seguir Jesus, ele é estreito. E são poucos que vencem. Mas nós cremos aqui que, em nome de Jesus, todos nós que estamos ouvindo, estamos fazendo esse curso, todos nós vamos vencer. Amém? Mas é estreito. Por isso que a Bíblia diz que o caminho é largo e pequeno é o caminho da salvação. Então, por isso que não foi à toa que Josué, lá no Deus falou para Josué, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Deus falou 3 vezes para Josué, que é assim, né? Maiores inimizades de Jesus. Quem foram os maiores inimigos de Jesus? Foram os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus e os saduceus? Pessoas que agiam com a mente, mas não deixavam que o espírito tomasse conta também. Por isso que nós precisamos, sim, ler a Bíblia, mas precisamos da revelação do Espírito, né? Não queriam aprender, não queira aprender com os fariseus, você pode se tornar outro fariseu. Nós entendemos que no tempo de Jesus tinham muitas pessoas, inclusive Nicodemos, que não conheciam as escrituras naquela época o Espírito Santo não tinha vindo ainda, né? O Espírito Santo, no qual nós vamos falar, ele não tinha vindo ainda. Porém, eles tinham um coração duro. Eles entendiam com a mente, mas não entendiam com o coração. E então nós não podemos querer aprender com os fariseus. Que os fariseus eles causam divisões. O que acontece? Quando a gente entra em doutrinas de fariseu, a gente sai da igreja. Ou vivemos uma vida dentro da igreja, perdemos a Deus trabalhando para Ele, trabalhando sem propósito. Porque o que tem que mover a nossa vida é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo faz lembrar todas as coisas que Jesus, né? Coisas de Jesus. Sim, o Espírito Santo, quando nós lemos a palavra, por exemplo, nós estávamos aqui agora, eu e a nega, né? E daí a pouco nós ligamos para uma pessoa bem influente, né? Um profissional na área da saúde, para a gente se informar aqui, e se informar referente a algumas coisas. Aí, infelizmente ou felizmente, na verdade, nós já entramos na palavra, né? Eu não consigo estar falando com uma outra pessoa e Deus fala ao meu coração e eu não consigo deixar de falar da palavra com ele. Comecei a falar da palavra com ele, né? E ele mandou uma resposta aqui falando: Nossa, você não sabe quanto que Deus falou com você, né? E estou muito feliz, estou aliviado, tá? Uma pessoa muito influente, tá? E estava muito feliz, muito aliviado pelo que Deus tinha falado ao coração dele. Então é o Espírito Santo, não sou eu. O André é uma luva, né? Mas uma luva sem uma mão dentro não serve para nada. A mão é Deus que entra dentro de nós, né? Então o Espírito Santo faz a gente lembrar de todas as coisas. E nós lembramos o que o Espírito Santo tinha para falar para aquela pessoa naquele momento. E a Bíblia ela se torna viva em nós, né? Se torna uma palavra viva, né? A Bíblia, ou seja, o Testamento, não foi escrita para teólogos, mas aos filhos de Deus, né? Ela não foi escrita para teólogos, mas para os filhos de Deus. O primeiro novo nascimento aconteceu com os discípulos em João capítulo 20, né? O conceito da graça, de acordo com João, é estar debaixo do ensino de Jesus. Nós precisamos estar debaixo do ensino de Jesus.
Esse é o conceito da graça. Jesus, ele nos ensina a estar debaixo dos ensinos dele e do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está conosco, é o que nós vamos falar aí no próximo livro. Eu estou falando muito sobre o Espírito Santo, mas aqui está falando sobre os evangelhos, tá? Só recapitulando. Precisamos continuar a praticar o ministério de Jesus. Jesus, ele pregava com poder. A pregação de Jesus, ela era munida de pregação que queimava no coração das pessoas e, ao mesmo tempo, existia poder, milagres e manifestações de prodígio. Essa é a base que nós temos. A nossa base hoje é Jesus, não é os homens, não são os homens, é apenas Jesus. Então, nós temos que olhar para Jesus, tá? Por isso que muitas vezes nós estamos ficando muito céticos, porque a gente fica olhando muito para homens. Tem homens abençoadíssimos, eu dou referência de muitos homens, mas a nossa base é Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, nós aprendemos e nós não somos confundidos por intermédio da palavra, ok? Livro de Atos, primeira parte, formando a igreja primitiva. Aqui tem várias informações, só queria deixar com vocês aqui que essa é a primeira parte de Atos dos Apóstolos. Na próxima aula nós estaremos falando, né, sobre Atos também, né? Nós temos aí mais uma aula de Atos. Eu não sei qual é a sequência, se é a próxima aula ou as demais, mas eu só quero dizer que hoje nós vamos falar da primeira parte de Atos dos Apóstolos, tá? Afirmamos que Atos dos Apóstolos põe em destaque que o Senhor Jesus, ele é o obreiro. Fixemos este fato no livro, né? Jesus, ele veio nos ensinar. Ele falou o que quiser ser o maior, seja o menor. Nós somos obreiros, nós somos trabalhadores da obra. A seara é grande, mas poucos são os obreiros, os ceifeiros, né? Então, eu gostaria que depois, quando você parasse, terminasse a aula, dá uma lida em todas essas chaves, né? Chaves de análise, que está em Atos 1:8, chave da mensagem, Atos 1:1, mensagem, o trabalho que Jesus iniciou, descrito nos evangelhos, foi e ainda é feito por ele e por intermédio do Espírito Santo, tá? E daí você começa a ler as obras de Cristo, né? E depois tem ali comandante e instrutor do seu povo, Atos 1:2 ao 9, a grande esperança da igreja, 1:10 e 11, e aí vai, tá bom? E a mesma coisa eu vou pedir para vocês também, tá dando uma lida nesse. Eu quero passar assim mais o conteúdo principal. Todos os conteúdos são importantes aqui, todos eles, mas eu quero passar panoramicamente as coisas que vão falar muito com a gente, tá? Vão falar muito com nós que estamos aqui aprendendo a Bíblia e estamos aprendendo aqui o livro de Atos. Esse é o único livro incompleto na Bíblia. Note como se encerra repentinamente. Olha que interessante. Atos dos Apóstolos, ele termina falando assim, um ato divino do Espírito, do juízo divino. Ponto. Ele não acaba como as cartas de Paulo. Olha, eu estou aqui feliz por vocês e tal, e com muita saudade, espero em vê-los novamente e tal, e pum, acaba a carta. Mas não. Por quê? O Atos dos Apóstolos, ele finaliza assim. Porque os atos do Espírito Santo, algumas pessoas falam atos do Espírito Santo, porque na verdade esse livro todo você vê que foi guiado pelo Espírito Santo, né? Porque não acabou, nós estamos aqui, nós estamos dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos nada mais é que atos do Espírito Santo. Eu tive pregando no domingo retrasado, uns domingos atrás, aí falando sobre Deus, né, o tempo de Deus
aqui na Terra, o tempo do Filho, o tempo do Pai, o tempo do Filho, e nós estamos no tempo do Espírito Santo. Então, Atos não acabou. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando conosco até hoje. Ele tem nos ensinado até hoje. Nós estamos aprendendo com o Espírito Santo, estamos sendo direcionados, porque a Bíblia, como eu disse no começo, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, do que as notícias de amanhã. Porque a Bíblia, ela é eterna. A palavra do Senhor, ela é eterna. É Jesus expressando o seu amor por nós e nos ensinando, tá? Então, eu gostaria muito, depois vocês dão uma olhada, esse material ele é muito rico em conteúdo. E vocês têm lá, eu passei um vídeo hoje de manhã falando sobre o que nós temos. Nós temos tudo isso em um link que nós colocamos lá no grupo do culto, né? Que lá nós temos toda a programação, todas as aulas. Se quiser ouvir novamente essa aula que eu estou dando, vai estar lá. O Pedro tem colocado com todo carinho. Então, nós temos todas as informações lá. Então, eu gostaria que você voltasse e desse uma avaliada. Se você quiser até abrir aí no seu celular, esse material, ele está lá no link, né? Então, estão todos os materiais lá, tá bom? Lucas 24, ele acaba, né? E depois já inicia Atos 1. O livro de Lucas, nós temos a sequência na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que o livro de Atos ele foi escrito após o livro de Lucas, né? E o que diz? As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falavam das coisas concernentes ao reino de Deus. O que está falando aqui? Quando acabou o livro de Lucas, já entrou o livro de Atos falando que Jesus ele ainda ficou aqui na Terra por 40 dias, né? E ele continuou ainda ensinando, e até que depois nós vamos ver o que aconteceu, né? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5, que está falando isso, né? E também Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos aqui para sermos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus. Amém? Então, essa sequência que nós vemos o poder do Espírito Santo. E o que aconteceu? Quando eles se reuniram, eles se reuniram em Jerusalém, o Espírito Santo ele desceu, né? Ele desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos em Jerusalém, e aí eles começaram a fazer, estava tão aconchegante, estava tão gostoso, estava tão confortável, que eles queriam ficar ali naquele lugar. Eles vendiam as suas propriedades, nós vamos ver isso lá na frente. Eles vendiam sua propriedade, davam para os apóstolos, eles davam tudo, porque o poder do Espírito Santo foi muito forte naquele lugar, né? Eles tinham culto todos os dias. Todos os dias eles estudavam a Bíblia junto, eles falavam de Jesus, eles estudavam as leis, eles evangelizavam, e foi tão forte isso, né? Nós vamos ver lá na frente que em uma única pregação se converteram 3.000 pessoas, né? E olha o que diz: poder do Espírito Santo é igual espalhar o evangelho. Eles foram espalhados. Daí estava tão confortável que começou a ver o Espírito Santo falando: não, tem alguma coisa errada, não é para vocês ficarem aí. Vocês têm que ir para. Vocês estão em Jerusalém,
mas vocês têm que ir para a Judéia, vocês precisam ir para Samaria e até os confins da terra. Estamos nós aqui. O evangelho chegou até aí em você no Brasil, chegou no Haiti, chegou em todos os lugares, porque se cumpriu essa palavra. E existe ainda lugares que ainda não foram alcançados pelo evangelho. Porém, o Senhor ele está enviando missionários para lá, né? Nós temos aí uma missionária Jéssica que está no Camboja, né? Leonardo Paulino tem enviado missionários para o Haiti, né? Tem enviado missionários para o Paraguai, muitas outros missionários têm saído para o mundo. E se hoje você conhece a Jesus, porque muitas pessoas foram para o Brasil, inclusive os Estados Unidos enviou muitos missionários e continua enviando missionários para o Brasil. E hoje eu conheço a Jesus, você conhece a Jesus, porque o Espírito Santo, ele espalhou o evangelho sobre toda a terra. Mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. E daqui tem um mapinha aí, mais ou menos, né, de como que eles foram espalhados, né? Para onde que eles foram, né? Seu campo, seu ministério. Olha só, aqui está falando que ninguém é insubstituível, né? E cada um recebe um campo ministerial. Deus, ele está te dando um campo ministerial, um campo de atuação. Mas nós precisamos desenvolver esse campo, de saber o que Deus tem para nós, porque senão, o que acontece? Deus coloca outro no lugar. Nós vemos aqui, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, né? Atos 1:20, né? E temos como referência Salmos, né, capítulo 69, 25 e 109, 8. Qualquer um é melhor do que um traidor, Judas foi substituído. Né? Nós vemos ali que Judas ele foi substituído. Judas foi um discípulo de Jesus e tinha de tudo para se dar bem. De tudo para se dar bem, mas, porém, ele resolveu ir para o outro lado. Ele traiu a Jesus. E nisso, ele foi substituído, né? Olha o que aconteceu em Atos 1:26. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, né? Eles levantaram Matias no lugar de Judas. Estavam em 11, aí levantaram Matias, mais um homem para poder ser substituído. E olha só como é real, gostaria de abrir um parênteses aqui, que nós temos aquela parábola do homem infiel, né? do trabalhador infiel. O que aconteceu? Ele pegou, Deus deu um talento na mão dele, deu acho que mais alguns talentos na mão do segundo e alguns talentos na mão do terceiro. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 3 multiplicou para 6. Só que uma dessas pessoas, ele escondeu o talento. Ele escondeu na terra, colocou embaixo da terra. Aí, quando o seu senhor voltou, o que tinha 5 deu 10, o que tinha 3 deu 6, e quando chegou na vez desse rapaz, que escondeu o seu talento, ele falou: cadê o talento que eu te dei? Talento era dinheiro na época, tá? Isso é uma parábola. Jesus ele explica uma coisa, ele fala de uma forma que você possa entender do que ele está falando, que ele está falando do ministério aqui, né? E nisso, aquele homem, ele tinha escondido, ele falou assim: olha, servo mau e infiel, eu estou tirando esse talento da sua mão e estou dando para quem multiplicou. E ele automaticamente foi tirado ali do trabalho, do campo. O que Jesus está querendo dizer? Que ele te deu um talento. Cada um aqui tem um talento nas suas mãos. Deus deu um talento para um, 2 para outro,
3 para outro, 4 para outro. O que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que multiplicar esse talento. Porque se eu não multiplico, ele vai tirar esse talento e vai dar para quem multiplica. No ministério, você tem que dar frutos. Você precisa dar frutos. Se você quiser herdar a salvação, se você quer buscar. É uma questão de vida ou morte. A gente está aqui para orientar vocês, para alertar vocês do que pode acontecer. Como diz lá, né, qualquer um é melhor do que um. Falou lá de Judas, o traidor, eu já li essa passagem, e daí lançando sorte, caiu sobre Matias, que substituiu o lugar de Judas, tá? Nascendo a igreja. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Os apóstolos estavam no mesmo lugar, várias pessoas, né? Não apenas os 12. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso é a Bíblia que está dizendo, tá? Não é religião, nada disso. É a Bíblia, Atos dos Apóstolos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falasse. Atos 2, 1, 4. Discípulos, o antes e depois. Antes do batismo do Espírito Santo, os discípulos eram covardes. Todos eles fugiram, né? 11 dos 12 discípulos traíram a Jesus. Todos se esconderam. As mulheres foram mais corajosas que eles, ficaram lá diante da cruz. Inclusive, Maria Madalena foi de madrugada visitar o túmulo de Jesus. Todos eles fugiram, né? Eles foram traidores de uma certa forma, né? Mas depois do batismo do Espírito Santo, tanto os 11 discípulos como os demais seguidores tornaram-se fiéis seguidores de Jesus e por causa da experiência com o Espírito Santo. Nós vemos que na Bíblia, aqui está falando, né, eu acho que aqui no estudo tem, eu não sei se eu vi aqui no estudo, que os discípulos, eles eram presos nas cadeias, eles eram presos, eles eram açoitados, eles tomavam chicotada, e eles saíam da cadeia vibrando, porque eles falaram, olha, nós não somos dignos de tomar chibatadas, como Jesus tomou. E eles bateram em nós, eles ficaram felizes, eles ficavam felizes, porque apanhavam por causa da perseguição que havia devido a eles estarem evangelizando, né? Então, eles ficavam muito felizes por causa disso. Então, eles eram antes do Espírito Santo, tornaram-se fracos, eles eram fracos, medrosos, por mais que Jesus estava ensinando, eles estavam mostrando as coisas, mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles ficaram revestidos do poder do Espírito Santo, né? Eles estavam revestidos, né? A igreja primitiva nasceu após o batismo do Espírito Santo. Foi ali aonde começou a igreja, né? Hoje as igrejas nascem através de homens e mulheres reunidos e unidos, cheios do Espírito Santo. Queridos, quando nós começamos a buscar o Espírito Santo, quando nós começamos a entrar mais nas coisas, pedir para o Senhor que nós queremos nos aprofundar nas coisas dele, o que acontece? O Espírito Santo, ele vem sobre nós e dentro de nós e nos traz vida, e nos traz alegria, nos traz paz, nos traz coragem, né? Todas essas coisas, elas vêm sobre nós. E nós ficamos felizes porque nós estamos... Eu estou muito feliz aqui porque eu estou falando do Espírito Santo, estou falando de Jesus para vocês. E isso nos dá prazer, se torna a nossa prioridade de vida. Então, qual é o pedido que nós temos? Qual é o pedido? Qual é a sua oração quando você desligar aqui, você for orar para dormir, for falar com Jesus?
Espírito Santo, me encha do seu poder. Espírito Santo, me enche. E ele vai te encher. Porque se você pedir, vai ser dado para você. Nós temos aqui uma simulação, mais ou menos uma troca de bastão, né? É como Jesus ele tivesse subido, quando ele subiu, ele falou: olha, mas eu tô deixando a responsabilidade aí com o Espírito Santo, né? Eu vi que algumas pessoas entraram agora. Eu só estou recapitulando o que eu falei sobre. Teve uma pregação que nós falamos. Temos o tempo do Pai, passamos pelo tempo do Pai, o tempo do Filho e nós estamos agora no tempo do Espírito Santo. Jesus ele subiu, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. E ali nós temos mais ou menos uma ideia de como que aconteceu isso, mais ou menos. Jesus ele passou o bastão para o Espírito Santo e hoje ele está aqui com a gente, está conosco, né? E nisso, no que os discípulos foram revestidos do Espírito Santo, olha o que aconteceu. O poder da pregação de Pedro. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Atos 2:32. Quem era Pedro? Pedro, ele não conseguia nem falar direito, ele era um pescador, né? Ele não conseguia nem se expressar direito, né? E tem outra feita em Atos dos Apóstolos que ele chegou perante o Sinédrio, perante os juízes, e começou a contar praticamente a Bíblia inteira para os juízes, e as pessoas ficaram admiradas, falou: por um acaso, esse não é aquele pescador? Como que ele está falando assim? Porque o poder do Espírito Santo, quando ele entra em você, ele te enche. Você se torna cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo faz você recordar de todas as coisas que você um dia estudou, que você um dia ouviu, porque essa palavra, por isso que a palavra do Senhor diz que ela nunca volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. Então o Espírito Santo, ele entrou em Pedro e Pedro começou repartir o dom do Espírito Santo entre outras pessoas, que está em Atos 2:38. Igreja primitiva, de sorte que foram batizados os que de bom grado, olha só, uma condição, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estou lendo aqui, mas deixa eu ler aqui embaixo. Tinham tudo em comum. Deixa eu ver aqui. Ok. Tudo em comum, ok. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade, havia de mister, né? E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa comiam todos juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Atos 2:41 ao 47. Era muito lindo, né, isso que aconteceu. E não é difícil de acontecer hoje também, basta nós cavarmos, mergulharmos no Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai fazer isso com a gente também. Basta nós abrirmos, morrermos um pouco para as nossas coisas, para os nossos dedicarmos mais tempo para isso, né? Buscar, cavar, entrar em lugares ocultos, em lugares mais profundos no Senhor. E Ele vai fazer com que isso aconteça também. Opa, troquei aqui no lugar errado. Estamos no período do Espírito Santo, é o que eu falei, né? Atuação. Eu não tinha lido essa atuação, esse trecho quando eu preguei sobre o Antigo Testamento, a atuação do Pai, Novo Testamento,
até o ano 33, a atuação do Filho, e Novo Testamento, a partir do ano 33, a atuação do Espírito Santo. Eu não tinha lido isso, já tinha feito uma mensagem sobre isso, né? Qual a base de doutrina de ensino? Qual é a base que nós temos? Doutrina dos apóstolos, Novo Testamento. Essa é a base de doutrina que a igreja, nossa igreja missionária Christian Church, a ICM, Igreja Cristã do Morumbi, que é a igreja que nos cobre em oração e nos abençoa. Essa é a base que nós temos da doutrina. Essa é a nossa doutrina. Consequência da igreja cheia do Espírito Santo é igual amor entre os irmãos e os milagres acontecem. Pode ter certeza, muitos milagres vão acontecer. Por enquanto, nós estamos buscando o Espírito Santo, né? Nós temos. Eu sempre convido pessoas para estar entrando em salas de adoração, né? Hoje, nesse tempo, agora é meu irmão Alexandre, mas nós estamos entrando em salas de adoração, de oração, para buscar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele vem, ele que conduz todas as coisas. Nós organizamos a igreja com a direção do Espírito Santo, lendo a palavra, buscando a palavra, porque é muito linha fina entre Espírito Santo e carne, né? Restauração de tudo. Após Pedro e João curarem o coxo, veja a visão da pregação dos apóstolos. Arrependei-vos, pois Arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela perseverança, pela presença do Senhor. Enviei ele a Jesus Cristo para que já dantes vos foi pregado, a qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3:19. Cremos que a volta de Jesus virá após o período da restauração de tudo que Deus falou. Deus ele está restaurando a igreja. Ele está mais ou menos assim. Quando nós pegamos uma casa, quando nós pegamos uma casa e nós reformamos aquela casa, nós estamos não trazendo uma coisa nova sobre aquele terreno, nós estamos pegando aquela casa e estamos reformando ela. Mas quando eu ponho toda a casa para o chão e construo uma coisa nova, isso é como que eu posso dizer? É uma coisa, é uma restauração, né? Uma reforma é uma coisa, restauração é quando eu ponho tudo para baixo e coloco tudo para ser tudo novo. Ou quando alguém pega uma coisa original, um quadro original, né? Um quadro de Michelangelo, Picasso. Ele pega aquele quadro, ele não pode tirar a originalidade daquilo. Ele tem que pincelar com a mesma tinta, com a mesma cor e deixar perfeito. Isso é uma restauração, né? E nós não estamos reformando aquilo, nós estamos restaurando, né? Restauração versus reforma. Princípio da vida da igreja a partir da lição 21. Restauração de tudo. Anos 63 a 65 depois de Cristo. Isso é que o Espírito Santo fez. Ele restaurou a igreja. Ele começou a igreja e restaurou. Que foi a igreja primitiva. E reforma a partir do ano 1517 depois de Cristo aproximadamente, né? É onde que Lutero entrou uma com as 95 teses, né, diante da Igreja Católica, e foi bênção. Lutero ele não quis desfazer da Igreja, ele não quis criar uma nova denominação, ele quis reformar, ele quis falar, olha, bom, indulgência aqui está errado, eu não tenho que pagar a pessoa morta não tem que pagar pelo pecado, porque a Bíblia não está falando sobre isso. E colocou lá 95 teses, né, na porta da igreja,
né, da Igreja Central, e daí eles não aceitaram, iam matar Lutero, ele precisou fugir, né, e daí ele começou a pregar o Evangelho, né, da forma que ele, segundo a Bíblia, né. Organizando a igreja. A organização vem depois do Espírito Santo. A organização é feita por pessoas cheias do Espírito Santo. Os apóstolos admiravam a igreja de Jerusalém, né? Hoje em dia, existem várias igrejas nascendo, e isso não é errado, nascer igrejas novas, né? Não pode sair de uma divisão, né? Por exemplo, a Missionary Christian Church, ela não nasceu de divisão. Nós éramos do Morumbi, saímos lá do Morumbi e mudamos para os Estados Unidos, e recebemos um convite para poder abrir uma igreja aqui. Então, nós fomos abençoados e nós abrimos uma igreja aqui. Nós não dividimos. Existem muitas situações de pessoas que entram na igreja, pensam de forma diferente, brigam com o pastor e abrem uma igreja. Isso está errado. Isso é um espírito de Absalão. Então, nós vemos aqui que a organização vem depois do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem que nos dar uma visão e uma direção, né? E é o que nós até hoje estamos fazendo a fundação da igreja baseado no que o Espírito Santo tem falado a nós. O crescimento da igreja traz inveja e resistência dos fariseus. E realmente, todas as vezes que uma igreja está crescendo, ela está se desenvolvendo, pode ser que surgem até no meio de pessoas assim que se dizem ser cristãs, nascer divergências, né? Nascer pessoas que falam mal da igreja, começa a falar, isso pode acontecer, né? E isso traz inveja e resistência para o espírito de fariseu, né? Pessoas que não crê no Espírito Santo, pessoas que não crê no nascer de novo, não crê. Nós temos até aquela passagem que Jesus fala dos odres velhos, vinho novo em odres velhos, né? Eles não suportam o vinho no odre, o odre não suporta o vinho novo, que foi Jesus, o vinho novo, e o odre velho era dos fariseus, né? Eles queriam prender a Jesus e matar Jesus, e eles fizeram isso, os judeus e os com a linhagem farisaica, né? Início da intriga dos judeus, fariseus e seus principais religiosos contra a Igreja de Cristo. Nós vemos que eles se juntavam, nós temos até um complôzinho aqui, né, uma panelinha, aonde que eles se reuniam para poder destruir com a Igreja de Atos dos Apóstolos, né? Como era a administração das ofertas e dízimos, né? Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço de que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Está em Atos 4:32. Eles vendiam as suas propriedades, que a presença do Espírito Santo era tão grande naquele local, que eles pegavam as suas casas quando eles viam alguma necessidade, eles vendiam as suas casas e depositavam todo o dinheiro no pé dos apóstolos, né? Tinham pessoas que tinham mais propriedades, tinham é, mais propriedades, mais casas, né? E vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, e isso era dividir, e os apóstolos, eles dividiam aquilo na medida que as pessoas tinham necessidades, né? Então, nós entendemos aqui que as ofertas, os dízimos, eles precisam estar na mão de uma diretoria, de um conselho criado da igreja, e esse conselho, seja ele de anciões, seja ele de pastores, precisa de um conselho para poder estar suprindo a necessidade da igreja, né? Suprindo a necessidade, inclusive, do seu próximo, né? Intensa presença de Deus, temor e milagres. Ananias e Safira, que está lá no capítulo 1,
verso 1, não, Atos 5:17, né? Temor do Senhor, presos, perseguição aos apóstolos. E levando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mãos dos apóstolos e os puseram na prisão pública, né? O A está falando aqui, né, que os apóstolos foram presos porque os saduceus, os fariseus, eles se reuniam para poder, eles não gostavam eles não ficavam felizes com o crescimento da igreja naquela época. Eles não ficavam felizes, então lançavam mão sobre eles e prendiam, né? E aí veio o livramento. Tamanho era o poder do Espírito Santo que estavam nos apóstolos que um anjo entrou lá, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? E eles foram lá e obedeceram a Deus. Mas também um anjo foi lá, foi até a prisão, os poderes aconteciam assim de coisa sobrenatural. Pedro, ele foi preso, ele foi para a cadeia, e depois, quando um anjo foi lá e acordou ele, tinham vários soldados vigiando Pedro, que ele iria ser morto no dia posterior. Aí eles pegaram, abriram esse anjo, abriu a cadeia, ninguém viu Pedro passar entre esses guardas, e depois chegou até um certo ponto que Pedro já estava livre, estava liberto, ele continuou caminhando, e aí o anjo desapareceu. Tamanho era o poder do Espírito Santo naqueles dias, e eu quero isso para nós. Existe um chinês, né, que ele teve um episódio que ele foi preso. Ele era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus, e ele também foi preso, e aconteceu a mesma coisa. Ele viu um anjo, o anjo chamou ele, e ele passou pelos soldados, né, e ele conseguiu sair da cadeia, e ele não foi pego pelos soldados. E ninguém, até hoje, as pessoas estão procurando. E esse chinês ainda está vivo. Ele ainda está vivo, né? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles eram presos, mas eles queriam obedecer a Deus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Isso está em Atos 5:42. A instituição dos diáconos, né? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmão, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que aconteceu aqui? As viúvas dos gregos, elas estavam sendo, de uma certa forma, eles estavam pregando, eles estavam vivendo, mas elas precisavam ser servidas, né? Elas precisavam umas estavam passando fome, outras estavam com problema social, então eles separaram, instituíram diáconos para poder estar cuidando dessas mulheres, porque eles não podiam parar de ensinar a palavra, né? Então a igreja é feita de pessoas que cada um vai cuidar de uma área, né? Um vai cuidar da palavra, outro vai cuidar das pessoas, outro vai estar intercedendo, outro vai estar visitando os enfermos, outros, e é assim que funciona o corpo de Cristo, né? E isso é que aconteceu
né, em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4, né, eles escolheram diáconos, e esses diáconos passaram a servir as viúvas, né? Nota, eleição de acordo com o caráter de diácono e servo. Quer dizer, o diácono ele precisava primeiro ter um caráter, um bom caráter, ele precisa ser um bom caráter, como diz a palavra do Senhor, procure apresentar-se a Deus como obreiro de que não tem de se vergonhar e que maneja a palavra da verdade. E assim também é com os diáconos, com os presbíteros, com os pastores, com todos os homens de Deus. Tem que ser assim, homem com caráter, né? O primeiro homem a ser mártir depois de Jesus, o primeiro homem a morrer depois de Jesus. Quem que foi? Foi Estevão, né? Homem, olha que Estevão falou, homens de dura cerviz, servir é pescoço duro, né? Homens que não têm, não consegue, não falta de humildade, né? Não quer escutar, é arrogante, e foi isso que Estevão quis dizer, homem de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim sois vós com os vossos pais. Estevão falou isso para os judeus, para os saduceus, né, para os homens que eram contra Jesus, né, que Jesus ele já estava previsto em vir pelos próprios profetas, né, profetas messiânicos, como Daniel, profetas que anunciavam a vinda de Jesus, todos falavam que Jesus estava por vir, porém, eles não entenderam, e quando Jesus veio, eles também não entenderam, e aí Estevão leu praticamente, ele foi tão claro, ele pegou lá do Velho Testamento e veio decorrendo todo o Velho Testamento, explicando, falando com eles e tal, em um único discurso, depois chegou até Jesus. E eles não aceitaram o que Estevão tinha falado. E olha o que aconteceu. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, falou a mesma coisa que Jesus. Eu, quando leio essa passagem, eu falo, nossa, eu não sou digno nem de ser cristão, né? Porque quando eu olho uma coisa dessa, né, o homem sendo apedrejado porque estava falando de Jesus, e ele falou assim: Senhor Jesus, não lhe impute esse pecado. E tendo disso isso, adormeceu. Da mesma forma que Jesus falou na cruz, falou: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que estão fazendo. Foi praticamente o que Estevão falou. E aí ele foi para a glória. E ele viu Jesus, ele viu Deus antes de ele ir para o céu, antes de ele ser morto. Ele olhou para o céu, ele viu Jesus e Deus. É muito forte. Bom, vamos lá. É uma aula. A igreja não pode se acomodar, ela precisa crescer. Meu irmão, você precisa crescer. Você precisa. A igreja não pode se acomodar, ela precisa crescer. Você precisa crescer, meu irmão. Você precisa desenvolver, aprender da palavra. É para isso que nós estamos aqui toda segunda-feira ensinando para você, né? A igreja de Jerusalém começou a se acomodar. Deus forçou que o evangelho se espalhasse, mesmo que para isso ele permitisse uma perseguição. Ao contrário, o Espírito Santo não divide, mas ele espalha para a multiplicação dos salvos, né? Deus ele pode, o Espírito Santo pode causar algumas situações na sua zona de conforto aí para você, né, ter que sair. Deus ele provoca. Quando nós estamos na presença do Espírito Santo, aparecem muitas situações difíceis em nossas vidas
que é o próprio Espírito Santo que está provocando isso para que nós possamos crescer, né? O início da perseguição da igreja cristã. E também Saulo consentiu na morte dele e fez... Bom, deixa eu voltar aqui só um pouquinho no Estevão, que quando Estevão estava sendo apedrejado, a capa de Estevão, uma parte da vestimenta de Estevão, caiu aos pés de um homem chamado Saulo, né? Saulo, ele era um perseguidor da igreja, né? E olha só o que aconteceu. O início da perseguição da igreja cristã. E também Saulo consentiu na morte dele, de quem? De Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos por toda a terra da Judéia e de Samaria, e exceto os apóstolos. Quando Estevão morreu, ali iniciou uma perseguição na vida dos apóstolos. Os apóstolos começaram a serem perseguidos. Por quê? Porque o Espírito Santo, nós não estamos aqui para poder falar. A presbítera até falou aí, a quem enviarei, né? Quem há de ir por nós? E aí lá foi Isaías que falou, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, nesse caso, o Espírito Santo, ele falou, o Espírito Santo, ele começou a causar essa multiplicação, né? Não é divisão, é multiplicação. E aí a igreja começou a se dispersar, e aonde que essas brasas elas iam, onde esses apóstolos iam, eles queimavam os lugares, ou seja, eles incendiavam com a presença do Espírito Santo, né? E o resultado da perseguição, o evangelho se espalha em todos os lados. O evangelho foi espalhado por todos os lados, e hoje você está aqui aprendendo de Jesus, porque um dia houve essa perseguição. Quando Paulo foi para a Itália, né, isso é lá na frente, né, quando Paulo ele subiu para a Itália, ele começou a pregar na Itália, o evangelho da Itália, ele veio para as outras nações, né, veio para muitas outras nações. Nós somos direcionados, né, América do Norte, América do Sul, somos frutos de uma pregação de Paulo na Itália, né, que ele pregou em várias cidades ali da Itália. Mais um diácono, Felipe, né? Enquanto saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Essa passagem aqui é muito interessante, né? Essa passagem ela fala de Felipe, que quando ele se espalhou, eles se espalharam, os discípulos se espalharam. Filipe ele viu um eunuco andando numa carroça. Eunuco era uma pessoa que servia ao rei. Por que eunuco? Por que leva o nome de eunuco? Porque ele era castrado, ele não podia reproduzir. Antigamente existia essa conotação. Não sei se isso existe ainda hoje, né? E esse homem, ele era responsável de cuidar das coisas do rei, dos líderes da época, né? E esse eunuco, ele estava numa carroça, numa carruagem, lendo o Antigo Testamento. Ele estava lendo lá o Antigo Testamento. E Felipe passou do lado dele e viu ele lendo, e ele perguntou, você entende o que você está lendo? Ele falou assim, não tem quem me ensine. E Felipe estava cheio do Espírito Santo. Aí ele pegou, e eles estavam passando do lado de um lago, de um rio, e aí ele perguntou, daí Felipe começou a ensinar para ele o que estava querendo dizer, as profecias ali da vinda do Messias, estava lendo a palavra, ele estava explicando tudo e chegou até Jesus. E aí o eunuco perguntou para Felipe, o que eu preciso fazer para ser batizado? Felipe falou, não precisa de nada, porque aqui do lado tem um rio, tem o lago, tem o rio, e
eu sou um ministro do Senhor, e foi lá e batizou o eunuco. Imediatamente ele batizou o eunuco voltou, continuou a estrada dele e o Filipe desapareceu e apareceu em outra cidade. Ele foi transladado, ele foi arrebatado, ele saiu de uma cidade e apareceu em outra, né? Deus tinha um propósito na vida desse eunuco e Deus transladou Filipe, né? Às vezes a gente fica falando aí de tecnologia, falamos aí de iPhone, de avião, mas não existe tecnologia melhor do que a tecnologia do Espírito Santo de Deus, né? Que o homem saiu de um lugar e foi para o outro, né? Que foi Felipe. A conversão de Paulo, né? E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E ele respondeu, e disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Tem muito mistério nessa palavra, tem muitas coisas a serem estudadas, mas vamos falar aqui o que aconteceu. Paulo, ele estava indo perseguir os discípulos de Jesus. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia os novos convertidos. E Paulo, ele tinha as suas razões baseado na sua palavra. Mas ele não prestou atenção que na palavra de Deus no Antigo Testamento revelava a vinda do Messias e ele não estava atento a isso. Ele achou que Jesus era mais uma religião, era mais uma política, era alguma coisa assim, e Jesus já tinha sido morto. E Jesus encontra com Paulo e não apareceu pessoalmente, ele apareceu com uma luz forte. Todos as pessoas que estavam em volta de Paulo, que Paulo ele era muito inteligente, ele era doutor na lei, ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era a melhor faculdade de teologia da época, né? E ele teve um encontro com Jesus e ele ficou cego. E Jesus falou, vai até a casa de um homem e lá os seus olhos vão ser abertos, né? Então Paulo passou de ser perseguidor da igreja e passou a ser perseguido. E nós vemos aqui que depois de Atos dos Apóstolos entra o livro de Romanos. Quem escreveu Romanos? Paulo. Depois vem Coríntios. Quem escreveu? Paulo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí vai. Paulo, praticamente uma grande, vamos dizer aí, metade do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo, né? Porque ele teve um encontro com Jesus. Ele matava os cristãos e passou a ser perseguido pelos cristãos, né? E aí, o início da igreja entre os gentios. Por enquanto, essa igreja que eu estava falando, né, era a igreja que o Espírito Santo desceu sobre os judeus, né? Então, Pedro, né, ele teve uma visão, né, uma visão de um lençol, né, aonde que tinham vários animais, né? E aí ele pegou e Jesus ele falou com Pedro, olha, esses animais são comida. Ele falou, mas como, Deus? Como que eu vou comer essas coisas que... Isso aqui foi uma parábola, né? O Jesus ele falou, ele conversando com Pedro, ele falou, como que eu vou comer essas coisas que são impuras? Daí Jesus ele respondeu, não chame de impuro que eu estou purificando. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, que os gentios, que somos nós hoje, né? Nós nós também temos acesso a Jesus. E Paulo o Paulo que estava no capítulo anterior, foi uma das pessoas, que foi uma das principais pessoas a pregar para os gentios,
né? Que somos nós que não temos o sangue judeu, o sangue judaico, né? E olha o que diz a palavra. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses? E também receberam como nós o Espírito Santo, e aí eles batizaram aqueles gentios, e tudo também iniciou quando Cornélio, né, ele recebeu uma visão, porque Jesus, ele se agradou das esmolas de Cornélio, e ele foi ter com Pedro, e eles receberam o Espírito Santo. Eu imagino como que foi esse quadro, né? Eles receberam o Espírito Santo e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e os judeus estavam batizando nós, os gentios, né? Bênção, nós somos gentios, italianos, chineses, norte-americanos, que não fazemos parte, que não temos sangue, não temos raízes judaicas, assim, até que eu sei, né? Pedro justifica que Jesus veio também aos gentios, né? Pedro conta sobre Cornélio, que eu estava falando, Barnabé e Paulo em Antioquia também, né? E partiu Barnabé para Tarso à busca de Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram a muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, né? E aqui, Pedro preso e liberto. Nós estávamos falando isso, né? Mas em Atos 12, eu falei isso lá atrás, mas aconteceu aqui também, né? E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, dias do pão ázimos, né? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Foi nessa situação. Pedro foi preso várias vezes, mas sempre ele tinha uma válvula de escape. Nessa situação, o anjo entrou na cadeia e libertou Pedro, tá? E acabou libertando Pedro. Queridos, me perdoe que eu passei aí 15 minutos a mais, né? Acabei aqui, essa história é muito linda, a história de Atos dos Apóstolos. Nós vamos continuar essa história, né? Continuar falando da história de, de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, né? E eu gostaria que vocês, com o livro de Atos é um livro pequeno, eu gostaria que vocês lessem o livro de Atos. Quando você entende panoramicamente as coisas que aconteceram, fica muito mais claro o, o, é, o entendimento da palavra. Então, eu não estou comprometendo ninguém, mas se você quer crescer em Cristo, você quer buscar Cristo, você quer mergulhar no Espírito Santo, o livro de Atos é curto. Então, leia o livro de Atos, que você vai ser muito abençoado por esse livro. Eu não tenho dúvida disso, tá? E o Senhor, ele vai fazer resplandecer o Espírito Santo sobre você, tá? Deixa eu só ver aqui qual que vai ser a minha próxima aula, se é agora. Bom, aqui... Aninha, me dá uma força aí que você quer a cara. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui. Aqui achei. Pronto. Não, a próxima aula é o livro de Esdras, tá? Então, nós temos que seguir a sequência para a gente não se perder aí. Aí, depois do livro de Esdras, nós entramos na segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos. Vai ser uma bênção, tanto o livro de Esdras quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Gostaria de saber se o Pedro, eu acho que você já pode, né, dar um pause.